Você sabe de algum carro que entrega mais estilo pelo preço? O Peugeot 208 consegue atrair tanto quem gosta de carro, quanto quem não liga para carro, e isso está cada vez mais raro. Independentemente disso, será que ele é o carro ideal para você? Fica aqui no vídeo para descobrir. E falando em atrair, olha isso! Além de ser um carro bonito, o 208 é um objeto bonito. Ele tem as proporções perfeitas para essa categoria de hatches compactos e esse design consegue transmitir a agressividade na medida do que ele entrega de desempenho. A dianteira continua tipicamente Peugeot, mas com o facelift ela ganhou outros elementos que remetem mais ainda ao lado felino dele, como por exemplo as luzes diurnas aqui que simulam esse arranhado. Ele também tem esses três elementos meio cristalinos aqui no farol. E nessa geração, com esse facelift, o logo da marca mudou também. Agora é só o contorno do leãozinho. O logo veio aqui para cima, que eu também achei que ficou bem bacana. Antigamente tinha o que eles chamavam de dente de sabre, mas eu acho que assim ficou mais harmonioso. E essa roda aqui com design que eu nem sei descrever, Aro 17, é exclusiva dessa versão GT, assim como esses apliques de preto brilhante no paralamas. Mas todas as versões têm rodas legais, só que não desse tamanho. Aqui na coluna C está um dos meus elementos favoritos desse carro, que é esse vinco aqui, faz alusão ao grande 205 GTI, e só essa versão tem o logo aqui. E na traseira, de novo, aquele trio de elementos na lanterna, e esse aqui é um dos primeiros carros que eu me lembro que tem um aplique preto, e até hoje é o único que eu acho que fica agradável. Aqui embaixo é a única parte preta que não é brilhante, e ele complementa a versão com aerofólio preto aqui em cima. Esse modelo remete ao 205, mas a linha 200 da Peugeot começou lá em 1929 com o modelo 201, que foi o carro que estreou na marca essa nomenclatura de 3 algarismos com 0 no meio. A marca leva isso tão a sério que quando a Porsche quis lançar o 901, a Peugeot protestou e obrigou a marca a rebatizar como 911. E a configuração dos Peugeot 200 mudou bastante com os anos. O 201 era considerado um sedã pequenininho de 4 portas, com tração traseira. O 202 era um subcompacto com várias opções de carroceria. O 203 cresceu um pouco também com várias carrocerias. E o 204 foi o primeiro com tração dianteira. O modelo seguinte foi o icônico 205, que foi o primeiro hatchback e, consequentemente, ajudou a Peugeot a se tornar referência em hatchbacks divertidos, principalmente por causa do GTI, que até hoje é considerado o melhor hot hatch da história. E foi com a versão mais agressiva desse modelo, o 205 T16, que a Peugeot foi campeã mundial de rally em 1985 e 1986, os dois últimos anos do infame Grupo B. E para homologar esse modelo para competir, ela produziu 200 unidades para a rua, com motor central 1.8 turbo e tração nas 4 rodas. Depois dele veio o 206. Modelo que se tornou símbolo da Peugeot aqui no Brasil, porque tinha o design mais moderno de qualquer hatch da época, mas também representava uma queda de qualidade geral da marca. Mesmo assim, foi o modelo mais vendido da história da Peugeot, com 8,3 milhões de unidades. O seguinte foi o 207, e o nosso nada mais era do que um 206 com a dianteira do 207 europeu, esse sim sendo um carro completamente novo. E a geração seguinte foi o 208, voltando a ficar alinhado com a europeia, mas com várias mudanças para tornar o modelo viável no nosso mercado. Nessa época, a Peugeot já tinha começado a implementar mudanças para mudar a opinião do público sobre a marca. Mas foi a fusão da PSA com a Stellantis que marcou essa virada de jogo, junto com a chegada da segunda geração do 208. Ele estreou aqui no Brasil a plataforma CMP, que significa Common Modular Platform, que ela já é usada em mais de 20 modelos do grupo no mundo inteiro e logo logo vai estar nos novos Fiat compactos. O Citroën C3 também usa essa plataforma, mas uma versão simplificada dela, chamada Small Car Platform, SCP, voltada para mercados emergentes. E essa plataforma é a causa de uma das principais qualidades do 208, como a dirigibilidade e o conforto dele, que a gente vai explorar mais depois. E você percebeu que essa segunda geração do 208 não chama 209, como seria esperado? Pois é, a história é a seguinte. Na época da década de 80, a Peugeot lançou um modelo chamado 309, que era derivado de um projeto que não era da Peugeot, porque ela já tinha o 305 ali, então ela teve que escolher um outro nome. Só que esse carro, por não ser da Peugeot, não tinha a mesma qualidade esperada da marca, e aí o algarismo 9 ficou muito associado a baixa qualidade, ganhou uma má fama ali. E aí em 2013, quando ela teve que mudar a geração do hatch médio 308, ela preferiu não chamar ele de 309 por causa da associação desse número. E aí ela decidiu que a partir dali os modelos todos terminariam com o algarismo 8, até porque a marca justifica isso como representando o infinito. Você gosta desse tipo de curiosidade? Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal.
Agora voltando para as proporções dele, ele tem 4,5 metros de comprimento, 1,74 de largura, 1,45 de altura e 2,54 de entre-eixos. O Polo e o Onix são maiores em todas essas medidas e o HB20 é menor em todas menos altura. Coincidentemente ou não, o Polo e o Onix são os dois modelos dessa categoria de compactos que têm mais proporções de hatch médio. Então, do ponto de vista de design, eu acho que faz sentido o 208 ser um pouquinho menor do que eles, mas é inegável que isso afeta o espaço interno. Um exemplo disso está aqui no porta-malas, que é o menor da categoria. São só 265 litros, enquanto todos os concorrentes têm pelo menos 300 litros. Pelo menos, ele é bem revestido, esse tampão aqui é bem acabado, que ajuda a reduzir o ruído interno, e ele tem um Step Space Saver. E aqui atrás é onde ele mais fica devendo em relação aos concorrentes. O espaço para as pernas e para a cabeça não é dos melhores. Tudo bem que essa versão aqui tem o teto panorâmico, então a cobertura dele entra aqui, mas mesmo assim, isso abre uma questão que eu acho que é um pouco incômoda, porque se todos os carros ficarem cada vez maiores, de que adianta chamar de compacto, de médio? Então todo mundo mira, eu quero o carro maior possível, e a montadora faz um carro maior, mais espaço interno e tal. Tudo isso vai gerar uma série de outros problemas, carros mais pesados e com consumo maior, e menos eficientes e mais agressivos ao meio ambiente. Então para mim, apesar dele ser o menor da categoria, eu acho isso justo, porque a Peugeot não precisa fazer o maior carro. Esse aqui está adequado para a proposta, para o preço dele. E aqui ele tem uns mimos legais também. Essa versão tem o Isofix aqui atrás, o acabamento em couro nos bancos, que é bem macio, e tem essa costura de outra cor também. Bolsos aqui atrás dos bancos. Para mim está mais do que suficiente e adequado. O interior do 208 é outro destaque enorme para mim. É o melhor da categoria, eu acho, tanto pelo design em si, como pelo nível de acabamento dele. Desde que essa filosofia de iCockpit estreou lá no 208 de 2013, ele já era futurista naquela época, ficou mais ainda e até hoje continua parecendo futurista considerando os concorrentes dele. Então ele tem esse painel elevado aqui com a intenção de não tirar tanto a visão da estrada, e nessa versão ele tem uma projeção meio que 3D dos elementos, que ajuda bastante na legibilidade. Mas tem as laterais vazadas também, que entra um pouquinho de luz, que eu acho bem legal. Eu coloquei o volante numa posição que não cobre tanto, mas é confortável para eu dirigir. E o volante é bem pequenininho, reduzido, que dá um ar de esportividade também. Essa versão tem a tela de 10,3 polegadas, bem largona, voltada para mim também. E quase tudo aqui tem acabamento em piano black. E falando em piano black, essas teclas, esse estilo de teclas de atalho, é chamada de teclas de piano, e esse acabamento continua até aqui embaixo, na tampa do carregador por indução, que é exclusivo dessa versão. Essa solução aqui desses botões de atalho não é a ideal, porque não dá para acessar tudo aqui, como por exemplo o ar-condicionado. Então eu tenho um atalho para isso, eu aperto aqui para ativar o ar, e aí eu controlo ele aqui na tela. É um passinho a mais, mas depois de um tempo eu já fiquei bem acostumado. O volante pequenininho também tem alguns comandos. Aqui atrás tem as aletinhas dele, e aqui embaixo, tipicamente Peugeot, os comandos do piloto automático. O console central não é dos mais elaborados, porque ele tem o freio de mão convencional, e eu acho que se ele fosse como dos carros atuais, ele teria o apoio de braço incorporado a ele, e aí o passageiro poderia usar também. Só que nessa versão aqui, só o motorista tem apoio de braço. E apesar dos materiais serem, a maioria, plástico duro, eles têm texturas diferentes. E esse aqui imita uma fibra de carbono até na textura e no visual. Passa aqui por cima da coluna do volante. O botão de ligar o motor tá ali. Então é tudo coerente, tudo com bom acabamento, tudo sólido. Essa versão GT tem couro em várias partes, como aqui na manopla, com essa costura, acho que chama verde ácido. Tá aqui nos bancos também. E até o carpete dele é caprichado, porque tem uma tirazinha de couro com o logo GT. Então não dá para reclamar da qualidade do interior desse carro e também do estilo dele. É único, é bem exclusivo e passa um ar de esportividade que instiga você a dirigir e explorar o acerto dinâmico que a Peugeot fez, bem caprichado. Então, para mim, o interior do 208 é o melhor da categoria e até de categorias superiores, porque ele consegue equilibrar muito bem esse futurismo e essa esportividade tradicional já da Peugeot com a esportividade do carro, o nível bom de acabamento, a qualidade dos materiais. Eu acho muito difícil superar ele, principalmente nesse quesito. E ele é bem equipado também desde a versão de entrada a Style.
Tem rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis de LED, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, ar-condicionado automático, teto panorâmico, central multimídia com tela de 10 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay. A versão GT é a topo de linha e ela adiciona esse apoio de braço aqui, os bancos de couro, sensores crepuscular e de chuva, assistente de farol alto, start-stop, freios regenerativos, carregador de celular por indução, leitor de placas de trânsito, airbags de cortina, indicador de fadiga, alertas de mudança de faixa e colisão frontal, assistente de permanência na faixa e frenagem automática de emergência. E como não foi essa versão completa que o Latin NCAP testou, ele tirou só 2 estrelas no crash test, porque a versão testada não tinha o airbag de cortina e a frenagem automática de emergência. Mas eles também notaram que a parte dos pés dos ocupantes era meio instável e isso independe da versão. E outra exclusividade da versão GT é a motorização híbrida leve. E olha que beleza de manta acústica aqui, muito necessária, porque esse motor é um pouco barulhento. Ele é 1.0 turbo de 3 cilindros flex, que também está presente na versão Active e na Allure. Tem 130 cavalos e 20,4 kgfm com etanol, 125 cavalos e o mesmo torque com gasolina. Mas esse aqui tem motor elétrico de 4 cavalos que atua no início das acelerações, diminuindo um pouco o atraso do turbo, como motor de partida do sistema Start-Stop, que torna essa função mais eficiente e suave, e como freio regenerativo para a bateria de 12 volts do sistema, que fica embaixo do banco do motorista. Tudo isso ajuda a melhorar o nível de emissões e de consumo desse motor. E o fato dele ser híbrido também traz algumas vantagens interessantes, como a redução ou até a isenção do IPVA, dependendo do estado, e em São Paulo ele fica isento do rodízio. E uma vantagem financeira do híbrido é o consumo. Ele faz 13,6 km por litro na cidade e 15,3 na estrada com gasolina, e 9,1 na cidade e 9,6 na estrada com etanol. O 1.0 turbo não híbrido faz 12 km por litro na cidade e 13,7 na estrada com gasolina, e 1.0 turbo aspirado faz 13,6 e 15,3 com gasolina também. Os preços dessa última geração na tabela FIPE são 52 mil a 78 mil reais para o primeiro ano completo dele, 2021, 67 mil a 95 mil reais para o ano 2024, o último antes do facelift, 76 mil a 111 mil para o ano 2025 e 79 mil a 118 mil para 2026. Apesar dele ser um GT, essa sigla não significa a mesma coisa que já significou. A primeira geração tinha uma versão GT que tinha um motor 1.6 THP de 173 cavalos e ele tinha toda uma preparação esportiva de suspensão, direção e tinha até câmbio manual. Ou seja, aquele era um hot hatch de verdade, esse aqui não é. O câmbio dele, por exemplo, é um CVT que simula 7 marchas, mas ele tem a opção do modo Sport e assim ele chega de 0 a 100 em 9 segundos de acordo com a Peugeot. Pelo que eu andei nele aqui, eu acredito que é possível, mas eu nunca testei para ter certeza. E esse desempenho está coerente com o acerto todo de chassi dele. A suspensão, ela é esperta, ela é plantada, mas ela também é confortável na medida, e a direção elétrica também é muito responsiva, então a dianteira obedece bastante quando muda de direção, tanto em velocidade baixa, estradinhas mais apertadinhas, que é bem divertido, mas em velocidades mais altas também, acima dos 120 km por hora na estrada, o carro obedece bastante e passa um ar de estabilidade que carros pequenos não costumam passar. Na maior parte do tempo andei com ele no modo normal, mas toda vez que eu ativava o modo Sport eu percebia que era o modo certo para explorar toda a dinâmica desse carro, todo o acerto que a Peugeot conseguiu projetar para ele. Então, se é para esse carro fazer sentido e a sigla GT também, melhor usar no modo Sport. O Polo ainda é minha referência em dirigibilidade, estabilidade, solidez de construção, mas é inegável que o 208 tem um joie de vivre exclusivo, tipicamente francês, porque o interior desse carro, com todos esses mimos do iCockpit e o painel mais aqui para cima, o volante pequeno, o capricho do acabamento, os materiais que imitam fibra de carbono, tudo isso junto com o estilo dele completo e mais essa mecânica, deixam ele um pacote todo que eu admito que nem o Polo consegue alcançar, considerando, né, toda a parte dinâmica e o estilo que esse carro entrega. E como eu estava pensando em hot hatch, eu pensei num negócio aqui que ele tem o motor, a mecânica do Pulse 1.0 e esse câmbio. Então, teoricamente, ele receberia muito bem o 1.3 e aquela transmissão que estão no Pulse Abarth. Eu acho que eu acabei de inventar o 208 GTI. Peugeot,
me dá um toque e a gente conversa. Como produto, o 208 é incrível. Ainda faltam algumas coisinhas para ele vender mais, mas é inegável que a percepção do público sobre a marca já melhorou bastante, principalmente com a entrada da PSA para Stellantis. E se você está pensando em comprar o 208 tanto novo quanto usado, é bom você ter noção de alguns custos, como por exemplo o seguro dele, que varia dos R$ 2.800 a R$ 4.500, dependendo do perfil do dono. As revisões dele até os 60 mil quilômetros somam mais ou menos R$ 6.500, e a cesta de peças dele é um pouquinho mais cara do que dos concorrentes, porque elas são importadas. E a OLX tem vários 208 na faixa dos 55 aos 90 mil reais, e para você encontrar os mais baratos, ative o filtro ofertas abaixo da FIP. Então baixe o app da OLX para encontrar o seu Peugeot 208 com o melhor preço e as melhores condições de pagamento. E quanto custa o Peugeot 208 0 km? A versão Style, que é a mais barata, custa R$ 106.990. Depois vem a Active por R$ 115.550. Depois a Allure por R$ 126.990. E a GT aqui custa R$ 138.990. Então, como eu comentei lá no começo, o 208 é um carro incrível porque ele atrai tanto quem gosta de carro quanto quem não liga muito para isso. Isso está cada vez mais raro, porque a gente que é entusiasta está com cada vez menos opções de carros novos que empolgam assim. Eu acho que ele é o carro ideal para quem está começando a dirigir, porque ele é compacto e acessível e é bem equipado desde a versão de entrada, mas ele também serve para quem quer um carrinho econômico e divertido para rodar no dia a dia, com o bônus fantástico de ser de longe o hatch mais estiloso do mercado por dentro e por fora. Agora comenta aí se o 208 conquistou você também e até o próximo vídeo.